colocar de pé, vamos dar início ao culto dessa noite, o culto de louvor e adoração. Quem está feliz por estar aqui na casa do Senhor? Amém. Amém, né? E o nosso Jesus, ele já se faz presente aqui no nosso meio. Eu gostaria de dizer para cada um de nós que nesse momento vamos abrir o nosso coração, vamos deixar o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, nos transformar, nos conduzir nessa noite a um culto de louvor e de adoração em nome do nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso eterno Pai, graças damos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez reunidos, meu Deus, em Teu nome, Senhor, para louvar e engrandecer somente a Ti, ó Pai. Usa-nos com total liberdade nessa noite. Fala, meu Deus, através, meu Deus, dos louvores, através da palavra, meu Pai, que será lida e ministrada aqui nessa noite. Meu Deus, seja conosco, ó Deus, que neste momento o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não tem te agradado, tudo aquilo, meu Deus, que vier impedir, Pai, de darmos ao Senhor um louvor, meu Deus, agradável a Ti, que o Senhor possa tirar neste momento de cada um de nós, Senhor, e que possamos louvar o Senhor com alegria, ó Pai, que possamos engrandecer e exaltar o nome do Senhor, e ser conosco, meu Deus, e continue aqui, Pai, e que tudo que for feito, for falado, for cantado, for ministrado aqui nessa noite, seja de acordo com a vontade do querer do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Lá em Salmos, 122, o salmista vai falar assim: alegrei-me enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu tenho certeza que cada um de nós estamos alegres por estarmos aqui na casa do Senhor. Então, se você está alegre e está aqui na casa do Senhor, vamos adorar, exaltar e bendizer o nome dele. Então, nessa noite, vamos entoar um hino que diz assim: vem, essa é a hora da adoração. Então, dá uma adoração verdadeira ao nosso Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, vamos adorar esse Deus santo, tremendo, maravilhoso. Amém? Vem,
temos a ceia do Senhor. E toda vez, né, que é dia de ceia, não tem como lembrar do sacrifício de Jesus, né, da morte de Jesus ali na cruz do Calvário e da ressurreição. Então, neste momento, eu gostaria de ler aqui um texto que eu achei muito interessante. E é um texto que fala muito conosco, sabe? É a respeito, né? Todos nós conhecemos a história dos dois ladrões da cruz, que morreu ali, né? Um do lado direito e do lado esquerdo do Senhor. E aí eu achei um texto muito interessante. E eu gostaria de ler para os irmãos, para que a gente possa refletir, né, na morte de Jesus. O porquê Jesus morreu naquela cruz. Às vezes a gente não dá valor. A gente não para pensar como foi a morte de Jesus Cristo ali na cruz para nos salvar. E quando a gente lê o texto sobre o ladrão que reconheceu Jesus, a gente vê quão valioso foi a morte de Jesus ali na cruz. O texto diz assim: o homem que viveu morrendo. E se o último segundo da sua vida fosse também o primeiro segundo da sua eternidade? Ele estava morrendo e sabia disso. O ar escapava como areia entre os dedos, cada suspiro vinha com dor, cada batida do coração era mais lenta. O sangue se escorria pela pele rasgada, mas o que mais sangrava era a alma. Nenhuma dor do corpo era comparável ao que sentia por dentro. Uma existência gasta, manchada, que agora se esvaía, sem nada para apresentar. Ele não era vítima, não era fruto de um sistema injusto. Foi ele quem escolheu, ele quem se desviou, quem optou pelo caminho fácil, pela força, pelo roubo, pela rebeldia. Repetiu tantas vezes o erro que virou hábito, depois vício, depois identidade. Ele era o ladrão, não porque o chamaram assim, mas porque se tornara isso. Suas escolhas cavaram o próprio abismo, e agora na cruz só restava o resultado: condenação. Mas havia algo, ou melhor, alguém ao lado dele, um homem entre dois condenados. Não qualquer homem, Jesus Cristo. Ele já ouvira falar dele. Quem não ouvira? Jesus era famoso. Jesus curava, tocava, falava com autoridade e ternura. Diziam que ele amava os pecadores. Gente como ele, que abraçava leprosos, comia com traidores, devolvia dignidade a mulheres rejeitadas, que falava de um reino diferente, que perdoava pecados. Era o tipo de homem que ele nunca teve coragem de se tornar, mas talvez sempre quis ter sido. Agora, lá estava Jesus, crucificado também, mas diferente, tão diferente. Ele não gritava de ódio, não rosnava vingança, ele orava: Pai, perdoa-lhes. Foi o que ele ouviu enquanto morria, enquanto era destruído. Jesus Cristo perdoava. Acima da sua cabeça uma placa zombava: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Para os soldados uma piada, para o ladrão uma revelação. Ali em meio à morte, o ladrão viu que ninguém mais via. Viu realeza na humilhação, viu autoridade na dor, viu esperança entre espinhos. O que antes era apenas história se tornara verdade diante dos seus olhos. Jesus não era só um homem bom, ele era o rei, mas um rei de coroa não um rei de coroa de ouro, um rei de amor, um rei de um reino onde até pecadores têm lugar ao aceitarem seu sacrifício e serem perdoados. Foi um momento, um único segundo de lucidez em meio à condenação, mas foi suficiente, o suficiente para que ele, mesmo esmagado pela culpa, tivesse coragem de olhar para Jesus e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não permitiu milagres, não pediu milagres, não pediu livramento, nem mesmo uma segunda chance. Ele só queria ser lembrado, só queria que Jesus não ignorasse. E então Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há frase mais absurda e mais gloriosa das Escrituras. O primeiro homem a ser salvo pela cruz foi um ladrão, um fracassado, um homem com as mãos sujas, a alma quebrada, a vida toda errada. Mas naquele instante, pela fé, ele entrou. O primeiro a cruzar os portões do reino foi alguém que não merecia estar lá. Esse é o escândalo da graça, porque Jesus não veio para os fortes, veio para os caídos, para os que chegaram no fim da linha, para os que só têm vergonha, arrependimento e um pedido sincero: lembra-te de mim.
Nunca é tarde demais, nunca é fundo demais, nunca é sujo demais para quem crê. Até o último segundo pode ser o primeiro da eternidade. E nessa noite eu quero convidar vocês a se colocarem de pé para cantarmos esse hino, Rude Cruz, porque foi nela que Jesus morreu, para me dar vida e te dar vida. E se hoje você está aqui, né, podendo cantar, louvar, exaltar, falar, andar, foi porque um dia Jesus Cristo de Nazaré morreu naquela cruz. Morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida. Vamos fazer com que este ladrão, ele não perdeu a última oportunidade que ele teve, ele aceitou Jesus, ele reconheceu o sacrifício de Jesus. E ele quis ir morar com Jesus no céu. Então, o único pedido dele foi: lembra-te de mim. E que eu e você possamos pedir todos os dias: Senhor, lembra-te de mim, para que nós possamos morar com o Senhor na glória e na eternidade. Amém? Rude cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha entrou. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Porque foi nela que Jesus morreu para nos dar vida e vida e abundância. Eu vou pedir o diácono que coloque o gasofilaço aqui. Agora é o momento do nosso ofertório.
né? Quando fala o nosso ofertório, vamos ofertar a nossa vida de fato e de verdade para o nosso Jesus. Vamos dar aquilo que nós temos de melhor, né? Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a única coisa que o Senhor Jesus vai te pedir é o teu coração. Ele vai dizer assim: filho meu, dai-me o teu coração. Então, nessa noite, vamos dar um coração sincero ao nosso Deus. Vamos abrir o nosso coração e deixar que Ele entre, faça morada, né? Porque Jesus, Ele quer o seu coração, Ele quer o teu ser. Ele quer que você sirva Ele verdadeiramente. Que você possa, neste momento, ofertar o seu dinheiro, os seus dízimos, suas ofertas, mas que você também possa ofertar a sua vida no altar do Senhor, consagrar a sua vida e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me com total liberdade, que eu seja instrumento vivo em tuas mãos, faça de mim segundo a tua vontade e o teu querer. E nessa noite, convido você a estar louvando o Senhor, nada além do sangue. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Ele nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
lavamos as nossas vestiduras espirituais, que nessa noite o Senhor possa ser com cada um de nós. Então, se Jesus morreu na cruz, deu a vida dele ali por nós, né? Já dizemos nessa noite através do louvor que nada além do sangue. Vamos dizer para o Senhor quão grande é o meu Deus, quão grande é o Deus que cuida de nós, quão grande é o Deus que tem nos protegido, cuidado da nossa família, não tem deixado faltar nada para nós. Vamos declarar nessa noite quão grande é o meu Deus. Podeis aceitar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Esse torna vive Espírito e paz, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
é o meu Deus. Vou pedir para a irmã Derli que esteja orando, colocando nas mãos do Senhor, né, entregando os dízimos e ofertas e a vida do pastor nessa noite. Graças e paz. Amém? Amém. Que bom que hoje é domingo, mais um dia nós estamos aqui nessa casa na presença do Senhor. Exaltado seja o nome daquele que deu a sua vida por nós na cruz, e assim nós podemos ter livre acesso para termos a segurança da nossa salvação. Nós queremos agradecer a Deus por cada vida que aqui está presente, por cada irmão, cada amigo, todos que aqui estão. E nós queremos
Conhecer quem são aqueles que nos visitam. Levanta assim a sua mão, faça assim por gentileza. Nós temos o Roberto Martins, mais alguém? Tem outros lá atrás, mas que já não são nem nossos visitantes, né? São pessoas que já estão conosco. Ah, tá. Esse jovem ali que está. Isaú. Né? Louvamos a Deus pela vida de Isaú. Vamos nos colocar de pé para darmos aos nossos amados irmãos aquela palavra bem bonita que nós expressamos com tanto carinho. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês nessa noite. Queridos, essa semana que passou, nós tivemos uma semana muito abençoada, né? Muitos que estiveram aqui, a semana toda nós tivemos uma semana de oração. Começou na segunda e encerrou ontem. Então, são bênçãos, queridos, para nós, para cada pessoa que aqui está, para aqueles que vieram. E um fato muito interessante: aqueles que estiveram aqui intercedendo pela nossa cidade, pela nossa igreja, pela nossa nação. E a cada momento nós estivemos intercedendo a Deus para que Deus derrame as mais preciosas bênçãos sobre as nossas vidas e que tudo possa ocorrer segundo a vontade do Senhor. Então, nós louvamos a Deus por essa experiência. Mas essa semana também nós temos algumas atividades, né? Conversamos com os irmãos aqui. Terça-feira nós combinamos com o irmão Evandro. Desculpe, irmãos, com o irmão Ivan. 2 se tornam 1, né? Amém. Sempre profetiza essa bênção aqui. Mas na casa dos nossos amados irmãos, irmã Evandro e irmão Ivan, lá o espaço eles vão ceder para nós. Mas nós vamos ter o culto lá em Frei Gaspar. Certo? Terça-feira. Ok? Está combinado, irmãos? Quem vai levantar assim sua mão? Por gentileza. Quem pode ir, que está se dispondo aí. Ainda tem que levar um grupo bem bonito lá, tá? Você está rindo? Tá bom. Então tá. Mas se você não decidiu, decide, porque ainda dá tempo, tá bom? E quinta-feira nós vamos estar lá na casa do irmão Delci. Quem conhece o irmão Delci aqui? Levanta a mão assim, ó. Olha. Então vou traduzir. O irmão Tico. Quem conhece o irmão Tico? Levanta a mão. Bom, agora o número maior levantou, viu? Nós vamos estar lá quinta-feira também, tá bom, queridos? Vamos sair nesse horário, vamos sair sempre 6h30 daqui, não é? Dá tempo de gente. Você que tem seu carro, por gentileza, venha e traga, venha até aqui na porta da igreja para que nós podemos sair às 6h30 para até 7h nós estarmos lá para celebrarmos a Deus neste momento tão importante, lá principalmente lá em Frei Gaspar. É interessante que o Ministério de Louvor esteja presente lá para abençoar ainda mais, abrilhantar ainda mais o nosso trabalho, tá bom, queridos? Então, Deus abençoe as nossas atividades. Agora, sem ser sábado que vem, no outro, como diz o baiano, com todo o respeito e carinho que eu tenho por eles, desse sábado que vem, do dia 13 a 8, quer dizer, 13, então dia 20, não é isso? Nós estaremos lá na casa da irmã Sônia. Quem sabe que é a irmã Sônia? Levanta-se a mão. Olha, grupo bom. Quem está disposto a ir lá na casa da irmã Sônia, na sua comunidade? Levanta a mão. Olha, então tá bom, tem um grupo bom, mas ainda tem vaga para você ir também, tá bom? Agora nós vamos ter que ter um horário lá diferente desse sábado. No sábado que nós vamos lá, nós temos que sair um pouco mais cedo, porque o povo lá caminha para ir lá, que ela vai convidar o povo da comunidade para estar lá na casa dela. Então, nós precisamos ir mais cedo. Nós marcamos por volta de sair daqui 4h da tarde para 4h30, a gente está lá, viu, queridos? Então, ó, nós vamos comunicando a respeito disso. E sábado que vem, lá na Igreja Batista Central, que é o trabalho da nossa Associação Batista Nordeste Mineiro, né? O nosso irmão Josimar vai estar lá brilhantando. É interessante que os irmãos se inscrevam, porque até quarta-feira possível eu tenho que enviar o nome dos irmãos para lá, porque vai ter despesas, não nossa, mas da própria associação. Café da manhã, almoço
e provavelmente o café da tarde, que vai terminar às 5 horas da tarde, tá? Então, queridos, quem for, por gentileza, depois a irmã Marcela até já botou lá, mas a irmã Marcela no grupo. E se você vai, dê o seu nome o mais rápido possível, porque quarta-feira nós vamos fechar as inscrições, porque nós temos que passar lá para essas despesas. A despesa é toda da associação, tá bom, queridos? Ninguém paga nada, é 0,800, tá? É para quem esse trabalho? É para pessoas de 0 a 85 anos, tá bom assim? Todos estão convidados a participar, entendeu? É uma programação muito bonita, muito bacana e que vai repercutir bem para todos nós, em nome de Jesus. Estamos combinados assim, queridos? Eu quero dizer também que toda terça-feira, 6 horas da manhã, nós temos aqui. É um grupo pequeno, mas estamos aqui também em oração. Enquanto muitos já estão nas suas correndo para fazer as suas atividades, tem aqueles irmãos, umas irmãzinhas, e eu estou sempre presente também. Nós estamos aqui para orar, interceder. Se você tem algum pedido de oração, você pode vir colocar diante de Deus. Que se você não puder vir, mas pelo menos você pede o momento de oração, o seu pedido, que nós estaremos aqui para interceder a Deus pelo seu pedido de oração. Estamos assim combinados, irmãos? Está faltando alguma coisa? Não, né? Pois bem, quando nós falamos sobre ser salvo, às vezes nós pensamos assim: será que como é esta salvação? Como acontece essa salvação? Eu estou sendo salvo de quê? Se eu dedicar, entregar minha vida a este Deus, eu estou me livrando de quê? Eu estou agora compactuando com quem? Quem vai ser o meu Salvador? Em quem você tem confiado? É bom você pensar sobre isso, porque cada um de nós temos a nossa experiência. E quando pensamos sobre isso, falamos sobre a segurança da salvação, não é? Às vezes tem pessoas que falam assim: eu vejo os crentes falando assim, eu tenho certeza da minha salvação. Talvez você pode pensar bem assim: ninguém tem certeza dessa salvação. Nós não podemos pregar aquilo que nós não temos essa certeza. Então, porque a salvação é algo assim muito particular, é de cada um, entendeu como é que é? Então, depende do meu estado ao qual eu me coloco diante de Deus, né? A palavra de Deus diz assim: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Mesmo neste mundo tão mal, violento, aquilo que nós estamos vivendo, nada poderá tirar esta segurança que nós temos vindo de Deus para nós. E o único ser que pode nos dar essa garantia se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Então, abra a sua Bíblia em João capítulo 6, do versículo 22 ao versículo 40. O texto ele é bem extenso, mas por certo nós seremos breves, porque logo após nós teremos também a celebração da ceia do Senhor, tá? Evangelho de João, capítulo 6, de 22 a 40. Eu vou ler os versículos pares. Os irmãos poderão responder com os versículos ímpares. Eles vão aparecer aqui, ó, certo? Eu vou ler o versículo de número 22, tá? Aí o 23 os irmãos repetirão todos juntos. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor das graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar
respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus sucedeu. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que Deus se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E todo o povo de Deus diz: amém. Senhor, nosso Deus, fala aos nossos corações nessa noite através da tua palavra, pois nós oramos porque cremos que o Senhor está presente aqui através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis acertar, meus queridos. Como nós falamos a respeito da segurança da salvação, e tudo aquilo que o Senhor nos dá é tão bom que nós podemos ter a garantia de que realmente é bom. Quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, que fala assim: no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não haveria mais do que um barquinho, e que Jesus não entrava com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Uma coisa muito preocupante é aquela grande multidão que estava junto com Jesus do lado de cá do mar. Essa que é a verdade. Quando Jesus, ao compartilhar, ao dividir, ao fazer aquele grande milagre, que foi realmente aquele aumento de quantidade de pães e de peixe que estava nas mãos, que era simplesmente 5 pães e 2 peixinhos, e mais de 5.000 se alimentaram. Eu paro a pensar e a raciocinar a respeito dessa grande dádiva do Senhor. Era grande a multidão. Muitos estavam ali porque tinham interesse de ouvir da palavra e aprender daquele que é manso e humilde de coração, para encontrar descanso para as suas almas. Mas muitos dos que estavam ali, eles estavam simplesmente pelo fato de lembrar que Jesus, ele poderia dar mais pães para ele comer, e também mais peixes para comer, para saciar a sua fome.
Às vezes, muitos estavam bem próximos de Jesus porque queriam simplesmente se auto-beneficiar. Outros estavam ali para trazer confusão diante da situação. Muitos estavam ali para perseguir a Jesus, como os doutores da lei, que eles mandavam seus representantes aonde que Jesus estava, eles também estavam presentes ali. Quando nós olhamos uma das doutrinas mais consistente abordadas na Bíblia, é a segurança da salvação, que diz respeito à natureza da nossa justificação. Fomos justificados por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Automaticamente, se somos justificados, automaticamente temos que ter essa segurança e essa certeza. Não é verdade? Se alguém comete algum delito e ele tem que responder na justiça, quando ele recebe um alvará de soltura, que ele está dando liberdade, segurança, para ele voltar para o meio da sociedade. Embora ele pode correr o risco de ter algumas perseguições pelaquilo que ele cometeu diante da sociedade, mas também diante das autoridades, ele está livre para exercer suas funções. Quando nós entendemos um pouquinho de lei, nós vemos que é assim. Quando a gente olha para os delitos dos nossos pecados, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando nós olhamos para isso e vemos algo muito interessante, quando se você vai a um julgamento diante do juiz, certamente ele está na posição de juiz, na sua linda cadeira, com a sua toga, e ali ele está para fazer juízo daquilo que você vai falar. Eu não sei agora, mas eu já fui a um júri, não para ser condenado, mas eu fui para ajudar como testemunha de alguém que foi levado como réu para ser julgado. E quando ali eu cheguei, o advogado ele veio tentando me persuadir a falar o que era do mais interesse do seu cliente. Eu cheguei para ele e falei com ele o seguinte: olha, eu vou estar na frente de um juiz para falar aquilo que é interessante, e eu quero dizer uma coisa para você. Antes mesmo de eu sair daqui para ir lá à frente do juiz, se você quiser riscar o meu nome, você pode riscar. Se você quiser que eu fale a verdade, pode deixar o meu nome lá. Mas se não, eu não vou lá e vou pedir que te retire o meu nome como testemunha desse caso. Aí ele pegou e confirmou que estava tudo bem. Quando eu fui fazer um juramento, chegando lá, foi aberto uma Bíblia, e aí eu coloquei minhas mãos, e aquela pessoa que ali estava disse o seguinte: você promete falar a verdade, nada mais que a verdade? Eu olhei para ele, e ele disse, para que eu olhasse nos seus olhos, nos olhos do juiz, e eu pude falar sim. Então a verdade, ela tem que estar com firmeza, porque de repente, se você voltar outra vez para ser interrogado, certamente você tem que ter segurança naquilo que você faz. Sabe, queridos, quando eu olho para a pessoa de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, em nenhum momento ele abriu a sua boca nem para condenar, mas até mesmo quando alguém levou uma mulher nos seus delitos e pecados, e para ser condenado e até mesmo apedrejado, Jesus deu uma segurança para aquela mulher e disse: olha, vai e não peques mais, para que não suceda coisas piores contigo. E isentou-a daqueles seus problemas, dos seus delitos que ela havia cometido, e todos aqueles que estavam ali para recriminar, para julgar ou estavam julgando, saíram de cabisbaixo, porque Jesus havia absolvido a vida daquela mulher. E ela tornou-se uma seguidora autêntica, dando testemunho daquela verdade que agora estava dentro do seu coração. E com segurança, certamente ela deu grande testemunho daquilo que estava implantado agora dentro do seu coração, para o regozijo da sua alma. Amém, queridos? Eu fico a pensar sobre essa situação e fico imaginando: o que seria de nós se não tivéssemos essa segurança? Quando nós olhamos e vemos diante das situações do mundo em que nós estamos a viver, começamos a pensar: que segurança é essa que nós vamos falar e vamos fazer? Como será a nossa vida amanhã? Lembra-se sempre de uma coisa: Deus é fiel e justo, e Ele já perdoou os seus pecados, para vos purificar de toda a injustiça. Então, mesmo que o mundo te condene, mas você sabe que você já foi absolvido para estar para sempre com o Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja.
Amém, queridos? Então nós temos que ter essa consciência dada pelo Senhor. A compreensão dessa doutrina no plano de Deus para salvar o pecador traz um entendimento para sanar qualquer dúvida sobre a insegurança da salvação, pois embora tão discutida, ela tem sido mal interpretada por ação soberana e eficaz de Deus na realização dos seus propósitos, a propósito de Deus. Sabe, queridos, não fomos nós quem tomamos a iniciativa para ser salvo. Foi o próprio Deus, quando Ele viu que o homem estava na sua sequência de pecado e cada dia mais ele estava no abismo e se aprofundando cada vez mais. Ele lá dos céus, ele contempla e vê a dureza do coração do próprio homem e toma a iniciativa em nosso favor, dando seu Filho por nós. Jesus agora está presente aqui. E ele estava no meio dos seus discípulos, no meio daquela multidão, e muitos não entendiam por certo qual era o plano de Deus. Mas todos aqueles que creram no unigênito do Filho de Deus, Deus deu o direito de serem chamados filhos, sabe? Por uma herança incorruptível ao qual o Senhor estava oferecendo para que nós pudéssemos realmente ser salvos. E olhamos para isso e vemos como Deus Ele mostra para nós, contudo outros marquinhos tinham chegado a Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Um fato interessante é que Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo o Salvador deste mundo, Ele veio para o que era seu, e ali Ele estava presente. Ele não se usurpou de ser igual a Deus, mas se humilhou. Você vê diante da ação, Ele nos mostra algo muito tremendo dentro daquilo que fazemos, ou queremos fazer. Se queremos conquistar alguma coisa, precisamos renunciar àquilo que traz para nós consequências de erros, ou até mesmo de julgamento precoce que muitos fazem em nosso favor. Certamente Jesus veio para limpar de nós e para nos dar autoridade para ter esta segurança firmada no Senhor. Precisamos de olhar para isso. Jesus, ao olhar para os seus discípulos, ele chama-os para que eles pudessem atravessar para o outro lado. É interessante nós percebermos que também do outro lado havia uma população, havia gente que estava do outro lado, que também precisava ouvir e testificar dessa verdade que os outros do lado de cá também já tinham recebido. Então Jesus ia passando de aldeia em aldeia, mostrando a verdade, para que aqueles que estavam do lado de cá tivessem a segurança que os outros também precisavam de ter. Muitos que atravessaram para o lado de lá, Jesus queria que eles também dessem testemunho daquilo que aconteceu na vida deles do lado de cá. Se fosse necessário a multiplicação de mais pães do outro lado, Jesus estava pronto para realizar. Sabe, queridos, muitas vezes quantas coisas precisam de mudar em nossa vida, mas nós, pelo nosso capricho, ou até mesmo pelo nosso eu, achamos que tudo está bem, que nós não precisamos de mais nada. Olha, eu não preciso mudar nada na minha vida. Sabe, muitas vezes nós somos fragilizados por causa do pecado, exatamente porque ele está enraizado dentro de nós. Nós somos pecadores e devemos realmente confessar diante do Senhor. Não é que quando nós confessamos nosso pecado, nós deixamos de ser pecadores, mas arrependidos pelos atos ao qual nos rodeia em todo momento, e precisamos de lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, assim como nós cantamos algo mais que a neve, para que sejamos purificados dessa injustiça. E o mundo lá fora, mesmo que aponte o dedo para nós olhamos para os céus, porque é de lá que vem a abastância para o nosso viver. Amém, queridos? Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Estou presente com vocês aqui, ó. Quem bebe do meu sangue e come da minha carne, esses fazem parte de mim. E nós olhamos para isso e vemos, dentro desse contexto muito interessante, que nós precisamos pisar e olhar o quanto é gracioso nós olharmos para o Senhor. Quando eles olham para aquilo ali, Jesus foi a Cafarnaum em busca, eles foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegares aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Gente, tinha 12 cestos
de pães que estavam. E foram divididos por eles, e todos comeram com grande abastança. E de repente, depois, se fartou ainda mais 12 cestos cheios. Se fosse necessário, e quanto mais eles dividiam, repartiam, mais se multiplicava. É interessante nós olharmos isso. A palavra de Deus é um pão vivo, está em nossas mãos. Se você quiser crescer e alimentar a sua alma, alimente na palavra, porque ela está aqui, para que você possa ler e meditar nela. Se você encontrar alguma dúvida com relação àquilo que você está lendo ou não entender, você pode buscar em quem entende um pouquinho mais, ou talvez tenha um pouquinho até mais de experiência do que você. Nas quarta-feiras estamos aqui com o estudo bíblico, cada um mais maravilhoso do que o outro, né? E nós olhamos para isso e vemos a importância, os valores de discutirmos aquilo que é a essência para o nosso viver, alimento diário para a nossa vida. Às vezes, quando eu olho para isso e vejo a nossa denominação, outros mais escreveram o pão diário, né? Está aí expresso em cada mensagem maravilhosa, e quem tem o hábito de ler é interessante, porque ele alimenta e dá a esperança, traz assuntos novos, renovadores em nossa vida. E vamos abrir os nossos corações, vamos colocar-nos diante de Deus. Se for necessário atravessar para o outro lado, que atravessemos com segurança, porque sabemos de uma coisa: logo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E é interessante, aqueles que estiverem preparados para a sua embarcação atravessarão para o outro lado. Muitos não vão conseguir. Sabe por quê? Porque não creram no unigênito Filho de Deus. Jesus está às portas a bater, e é necessário que nós abramos os nossos corações e convidamos Ele para que Ele possa estar no centro da nossa vida, controlando as nossas emoções e até mesmo mostrando para nós, na nossa consciência, aquilo que devemos fazer ou não. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo do Senhor, Ele está em nosso meio, está em nossas vidas, intercede por nós, para que nós não venhamos cair em tentação. Amém, queridos? São propósitos de Deus para a nossa vida, está dentro dos planos de Deus, e nós precisamos, para ter essa segurança, criar essa intimidade com esse nosso Deus. Sabe, a gente olha para isso e vê a importância e os valores de tudo isso. Aí nós olhamos e vemos dentro dessa palavra muito interessante, quando ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e o selou. Nós temos o selo da promessa, nós cantamos isso, que nós temos o selo da promessa dada pelo Senhor. E é interessante, o que é um selo? Se você recebe uma carta, hoje praticamente não vê quase ninguém mais escrevendo uma carta, mas aqueles que são um pouquinho mais antigos sabem do que nós estamos falando, não é verdade? Em cada carta tem um selo. Se você, aquele selo não pode ser violado, não só uma carta. Se você recebe uma mercadoria e aquela caixinha ou aquilo que você comprou não tiver selada, certamente você pode receber ou não, você pode recusar. Então a gente olha e vê, aquele selo é a garantia de que aquele produto não foi violado, que ele está selado. Sabe que quando a gente olha para isso e vê aquilo que Deus fez através de Jesus por nós, lá na cruz do Calvário, nós fomos selados pela promessa do Senhor. A nossa salvação não dependia unicamente de nós, mas a dependência dada por Deus através de Jesus nos selou para a glória eterna. Não podemos brincar de ser crentes. Às vezes nós olhamos e vemos quantas pessoas têm perdido o seu tempo. Sabe, é necessário que abramos o nosso coração e deixemos que esse Espírito Santo de Deus venha estar presente em nossa vida. Daquela grande multidão que estava ali, eu não vou calcular aqui quantos por cento daqueles que estavam ali que tiveram direito da salvação. Não cabe a mim julgar, mas o certo é que muitos daqueles que estavam ali voltaram vazios como estavam. Essa que é a verdade, porque não creram no unigênito do Filho de Deus. Às vezes estavam simplesmente para contestar. Eu quero dizer uma coisa para você: se você chegou aqui nessa noite e veio para contestar, você chegou no lugar certo, na hora certa, na medida certa. Porque aqui é o lugar da verdade, onde Deus mostra para nós e esclarece essa verdade para nós, como através
Ele disse aqui, ó, a obra de Deus é esta, que creiai naquele que me enviou. Então nós olhamos e vemos, se crermos realmente naquele que foi enviado de Deus, certamente as dúvidas elas serão banidas da nossa vida. Podemos entrar com tudo, até mesmo com toda a nossa fragilidade, ação e mente, e sairmos transformados pelo amor daquele que deu o seu sangue por nós. Amém? Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua missão. Ele bem sabia que era árdua, mas tanto que em tudo ele dava graças ao Pai pela oportunidade que ele estava tendo para se tornar o Salvador deste mundo. Muitos deixaram de crer e às vezes não têm dado o valor devido, achando que isso é simplesmente uma história de que ela teve o seu começo e o seu fim certamente pode acabar daqui ou ali, porque a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade o amor de muito esfriará. Quantas pessoas estão se esfriando ou se esvaziando de Deus, né? Às vezes nós encontramos algumas pessoas falando assim: eu já fui membro daquela igreja há 30 anos atrás, mas por alguma situação que envolveu algumas discussões, algo que eu não gostei, certamente fez com que eu pudesse recuar da presença daquela igreja. Sabe o que aconteceu? Deixou o caminho para trás e às vezes entrou por outro caminho, um caminho errado, às vezes achando que assim, não, eu posso ser crente em casa. Pode não, você deve ser, porque o nosso testemunho tem que começar dentro da nossa casa, até mesmo quando nós estamos dormindo. A nossa vida precisa ser um testemunho aonde nós passamos, aonde nós estamos, porque o inimigo ele não bate a porta. Ele quer destruir a porta para que ele possa entrar. Ele quer se alargar em nossa vida. Mas em nome de Jesus, nós decretamos a vitória para todos aqueles que creem. Amém, queridos? Amém. Ela é garantida pelo aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E nós olhamos para isso e vemos o verbo justificar, didacaio, tem um sentido de tratar a pessoa como justo ou também de inocentar um réu. Esta ação não depende de uma colaboração do indivíduo, é uma ação somente de Deus para o homem. Nós, com os nossos delitos e pecados, nós simplesmente fomos cooperadores para a morte de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Nós, com os nossos delitos e pecados, fomos cooperadores para a morte de Jesus. Essa é a verdade. Mas pelo sangue precioso e pela misericórdia e graça do Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina bem claro que aonde o pecado abundou, a graça superabundou. E dentro dessa graça nós vivemos na expectativa de saber que aquele Jesus que foi para o outro lado, ele nos convidou para fazer morada do outro lado, que é muito melhor do que o lado onde nós estamos. Se hoje aqui onde nós estamos é bom, e é muito bom estar na presença do Senhor, logo logo ele vai vir nos buscar, nos resgatar, para que estejamos para sempre com Ele, em nome de Jesus. Essa é a vitória que é garantida a nós. Não volte atrás de maneira nenhuma. Jesus, quando foi para o outro lado, ele chamou ele, quando ele percebeu, eles já estavam indo. Jesus, quando chegaste aqui, eu queria fazer uma pergunta para você, diante disso aqui, que fizeram essa pergunta para Jesus. Ei, quando foi que Jesus entrou no seu coração? Quando foi que você falou: Senhor, entra no meu coração, faça morada? Ou essa noite também é um momento propício para que você possa também dizer: Senhor, nessa noite eu aqui estou, e eu quero, Senhor, gozar dessa herança que está do outro lado, e logo logo eu estarei também. Sabe por quê? Porque é a promessa do Senhor para nós. Sabe, queridos, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Às vezes ficamos amedrontados achando que vamos falar de religiosidade ou de religião A, B, qual que é melhor, qual que é pior. Não. Em Cristo nos satisfaz pela sua bondade e misericórdia, não é pelos nossos méritos, mas é pelo seu amor e graça que se manifestou através de Jesus. E nós olhamos para esse Espírito Santo do Senhor
que nós não contemplamos com os nossos olhos, mas podemos sentir a intervenção dele por nós, porque ele foi promessa de Deus. E ele disse: olha, eu vou para o Pai preparar um lugar. Ele estava indo para o outro lado, muito melhor do que esse que vocês estão vivendo. Mas aqui nessa terra vocês poderão experimentar este amor e viverem neste amor, e logo, logo virei para buscar, porque aonde eu estou, estejais vós também. Amém, queridos? Esse é um privilégio que Deus está dando para nós a cada dia. Para nós encerrarmos a nossa palavra, nós vemos uma coisa muito interessante. Descansa nessa segurança. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, ao expressar isso aos Filipos, que ainda tinham suas dúvidas, ele disse: tenho por certeza isso mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia da grande redenção, quando ele descerá do céu para encontrar a sua igreja. E nós, como igreja, devemos estar preparados para estar para sempre com ele. Amém, queridos? Amém. Não vamos perder o nosso tempo, não, mas vamos conquistar cada dia. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus está sobre a sua vida, meu irmão, meu amigo que entrou hoje aqui. Sabe, às vezes nós temos uma discussão. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um rapaz e ele começou a tocar num assunto que eu não gosto muito de tocar. E ele falou assim: pastor, eu sou calvinista, e o senhor é arminista? Eu falei assim: eu não sou nenhum nem outro, eu sou Giazina Cruz Souza, pertenço ao reino dos céus, e tudo aquilo que é de bom que Calvino deixou, eu pego para que eu possa também basear a minha fé. E tudo aquilo que Armênio também escreveu e deixou, eu trago como uma herança, ao qual eu tenho que me auto-beneficiar para que o reino dos céus seja compatível para com a minha vida. Ele falou assim: não, mas eu sou. Eu falei: ó, você pode ser o que você quiser, agora eu sou aquilo que Deus determinou para a minha vida. Sabe por quê, queridos? Todos nós, aquela multidão que estava ali junto com Jesus, que atravessou para lá, todos eles estavam também ali em busca de algo. Mas Deus o predestinou aquele que confessar o seu pecado e se colocar diante de Deus, torna-se galardoador das bênçãos celestiais. Até para o mais terrível pecador, aquele que está realmente marginalizado pelo pecado, está sendo destruído, é para esse que Deus deu a sua vida, é para esse que o sangue de Jesus foi derramado. Não foi para aquele que nós chamamos de bons, não, foi para o mais terrível dos pecadores. A prova de tudo isso que nós vemos, para que tenha essa garantia e obediência à sua vontade, nós olhamos ali do lado de Jesus, quando tudo já estava quase sendo consumado, e do seu lado tinha dois malfeitores, homens terríveis que ali estavam. Um simplesmente, mesmo estando ali em sofrimento, exigiu algo que seria possível aos olhos de Deus, mas pelas suas exigências da sua própria carne, ele não aproveitou o momento. Mas o outro que estava ali à sua direita olha e diz: Senhor, ei, meu amigo, tais situações nós estamos aqui porque merecemos. Este não merece estar pendurado aqui. Mas quando ele olha e fala assim: esse nenhum mal cometeu, nós somos de má índole, estamos aqui. Estou falando das minhas palavras. Ele se posicionou realmente de uma forma bem no profundo do abismo, mas depois ele olha para Jesus com seu semblante amargo de saber que ele não era merecedor da salvação. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Hoje mesmo estarás comigo. Aonde? Hoje mesmo estará comigo do outro lado. Glória a Deus. Se Jesus viesse hoje aqui, logicamente que ele não vai vir dessa forma e fazer: eu estou aqui. Não vá, porque isso não é verdade. Jesus, a palavra de Deus diz que ele virá sobre os céus e nas nuvens ele permanecerá, e os seus serão arrebatados, cearão com ele e estarão para sempre com ele. E aqueles que estiverem mortos ressurgirão primeiro, e os que permanecerem vivos serão transformados para que possam estar no reino dos céus, do outro lado. Eu não sei
como está a sua vida, mas o certo é que você precisa também se posicionar diante desse Deus. Encerrando a nossa palavra, o salvo descansa nesta segurança. Você pode descansar nessa segurança. Se alguém vier duvidar daquela segurança que Deus está dando, você não precisa deixá-lo em dúvida. Sabe por quê? Como o próprio apóstolo Paulo ao falar, ele disse: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo que operou na minha vida ali na estrada de Damasco, ele permanece agora em minha vida. Sou uma nova criatura. Os valores que eu tinha de conquistas ficaram para trás. Agora a obra do Senhor é maravilhosa na minha vida, porque agora estou selado pelo Espírito do Senhor, que opera em minha vida todos os dias, em todos os momentos. É assim que precisamos de fazer, queridos. Tomar uma decisão em abrir o nosso coração para entender aquilo que é a palavra de Deus, porque ela é fonte de informação que produz paz e descanso no coração do salvo. Você já está salvo por Cristo, amém, querido? Confesse diante do Senhor todos os dias. Não permita que ninguém venha colocar dúvidas sobre a sua mente, mas creia somente, porque a obra que o Senhor já começou na sua vida, ela pode estar incompleta, mas não pela parte de Deus, pela sua própria parte, de não ter escolhido a parte melhor. Então escolha em servi-lo e você fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, com grande abastança e derramar bênção sobre a sua vida, sobre a nossa vida. É promessa de Deus para nós, para que sejamos fiéis ao nosso Deus. E aí nós olhamos e vemos uma coisa muito interessante para nós finalizarmos. Essa segurança está intimamente ligada à vontade de Deus. E qual é a sua vontade? Podemos encontrar esta resposta em João 6,39. João 6,39, que nos diz o seguinte: João 6,39, e a vontade de Deus é que enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Pare para pensar. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Você pertence ao Senhor, amém? Amém. Então fica firme, sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra no seu coração, ela não terá fim, porque quando findar aqui na terra, lá no céu, ela vai continuar em nome de Jesus. Essa é a promessa do Senhor para nós. E nós olhamos e vemos a importância e os valores de tudo isso. Para nós finalizarmos, sabemos que a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2. Ou seja, a vontade de Deus não deve ser questionada, antes deve produzir em nós confiança, pois é a verdade, esta é a vontade revelada, mesmo sendo progressiva, jamais falhará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Preste atenção. Essa é uma obra ilimitada, ao qual o Senhor tem dado, para que você, sendo limitado, a sua limitação, ela pode aparentemente não ter grande êxito, mas ela pode permanecer em você, porque a boa obra que Ele começou no seu coração, ela não tem fim, ela é eterna, ela é para todo sempre, em nome de Jesus. Precisamos de fazer valer esta questão que é muito interessante. O apóstolo Paulo, diante da certeza e segurança que tinha na vontade de Deus, experimentou em sua vida uma graça abundante. Ele expôs de forma convicta a sua confiança, dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos escolhidos de Deus, estamos absolvidos dos nossos pecados, os nossos delitos, eles ficaram para trás, e eis que tudo novo se fez em nossa vida. É só acreditarmos naquele que é o nosso Deus. A segurança que o salvo deve ter em Deus sobre a sua vida produzirá essencialmente conforto e paz na sua trajetória cristã neste mundo. Ele não nos comprou com o sangue do seu Filho para deixar os seus filhos inseguros.
e abatidos diante da adversidade. Deus é um Pai zeloso que preserva em sua vontade soberana. O cristão deve ter plena certeza de que o Senhor conduzirá a sua vida em segurança. Todo aquele que o Pai me der vir a mim, e quem vir a mim eu jamais rejeitarei ou lançarei fora. Nós lemos isso lá em João 6, versículo 37. Essa é a promessa do Senhor. O que nós estamos a fazer? De que forma nós temos selecionado a nossa fé, ou arrazoado a nossa fé, para depositarmos diante do Senhor a nossa confiança? Em quem você tem crido? E como tem sido a sua vida? Qual é a sua dúvida? O que você tem pensado a respeito de tudo isso que nós temos visto e ouvido? Querido, abasteça-se na palavra. Do outro lado é um caminho seguro que o Senhor tem nos dado. Os obstáculos que estão à nossa frente, Ele não pode impedir que atravessemos para o outro lado. As dificuldades tinham, nem todos que estavam daquele lado de cá puderam atravessar para o outro lado, porque senão teria que ter muita embarcação e certamente havia um engarrafamento dentro daquele mar, daquelas águas. Mas muitos atravessaram para o outro lado. Muitos estavam sedentos, mas muitos estavam ali simplesmente para perseguir o nosso Mestre. Como está a sua vida? Em quem você tem se deleitado? A sua confiança está no Senhor? Ou ainda você tem dúvida com respeito àquilo que é a palavra de Deus? Nós queremos te convidar você a experimentar dessa paz, que somente o Senhor pode dar. Em nenhum outro há esta segurança, a não ser somente em Jesus. Você já tem essa segurança, amém? Como está a sua vida? Eu não estou aqui como um pastor ou como um pregador para te julgar. Não estamos aqui. Mas diante da palavra de Deus, nós estamos aqui para que você possa receber a absolvição dada por Deus a nós. Eu sou testemunha da morte de Jesus, mas eu também sou testemunha porque Ele ressurgiu ao terceiro dia e me deu essa garantia de poder pregar aquilo que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. E eu sei que um dia Ele vai nos buscar. Por isso que Ele tem dito para que nós possamos ser participantes dessa obra maravilhosa. E Ele disse: deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá como o mundo dá. Credes em Deus, credes também em mim. Lá na casa do meu pai, do outro lado, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Como está o seu coração? Está preparado para receber essa porção? O Espírito Santo do Senhor nessa noite está aqui dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu cearei com você. Não sou eu esse pastor, mas cearemos juntos com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você gostaria que nós orássemos pela sua vida? Ou você nessa noite gostaria de fazer uma entrega para Jesus na sua vida e falar: Senhor, nessa noite eu estou aqui. Eu sei, Senhor, que pesa muitas coisas sobre mim, mas eu quero que o Senhor me envie e fale assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas vidas, para as vossas almas. Você tem entendido a palavra de Deus a cada dia? Você gostaria que nós orássemos pela sua vida? Levanta assim a sua mão, eu vou orar por você. Eu me comprometo. Deus abençoe. Deus abençoe meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos orar pela sua vida, sim. É importante nós orarmos para fortalecer este caminho que é Jesus em nossa vida. É importante, é interessante nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor, tenho dificuldade. Muitas vezes já recebi o Senhor como Salvador, mas na minha casa ainda há pessoas que precisam dessa salvação. Sabe, queridos? Quando Zaqueu recebeu, que ele desceu daquela árvore, Jesus falou para ele: hoje me convém pousar em sua casa. E Jesus foi lá. Sabe por quê? Porque a salvação, ela foi dada não só a Zaqueu, mas também para toda a sua família. É promessa de Deus para a sua vida. Hoje pela manhã eu até estava conversando com a irmã Vilma aqui, nós conversando, falei: preste atenção, irmã, fica firme, porque a salvação que você recebeu, a salvação que alcançou o Fabinho, a salvação que alcançou a irmã, ela também há de alcançar a sua família em nome de Jesus. Colocamos como exemplo também para a sua casa, não é nada diferente. Sabe por quê? Porque é diferente.
indiferente ao nosso coração, porque colocamos diante do Senhor e sabemos que Ele é aquele que derrama o seu Espírito sobre nós para sermos novas criaturas. Você que levantou a sua mão, no nome de Jesus, coloque-se de pé, eu vou orar por você. Não vou nem te convidar para que você venha aqui à frente, não, mesmo no banco onde você está. As pessoas que estão aqui são membros dessa igreja. Eu vou te dar um bom abraço, tá bom, queridos? Creia nisso e vai falar: seja bem-vindo à casa do Pai. Você é muito importante para Deus. Essa que é a verdade. Você está prestes a ir para o outro lado juntamente conosco, e é assim que Jesus tem marcado este momento tão interessante em nossa vida. Mesmo que você já seja crente, mas às vezes tenha encontrado lutas, nós vamos encontrar, como eu também tenho encontrado lutas, aferrenhas, acusações às vezes, em diversas situações, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós precisamos de ter essa alegria dada pelo Senhor. Nós vamos orar por essas vidas. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Deus, porque hoje houve salvação aqui nesta casa, porque esses também são filhos da promessa do Senhor. Pai queridos, entra na casa de cada um dos nossos irmãos, em seus corações, e que as suas casas sejam transformadas pelo amor, ó Deus, para serem nossos companheiros para atravessar para o outro lado. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos dá essa segurança e nos garante a nossa vitória, e em nome de Jesus, nós como Teu povo, nós profetizamos as bênçãos da salvação e da vida eterna para todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Queridos, como é de costume, todo primeiro domingo de cada mês nós celebramos a ceia do Senhor. É um momento muito especial e marcante na nossa vida, quando nós assim também referimos, fazemos referência como o corpo de Jesus e o sangue dele que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para esta ação e vemos que Jesus, na sua palavra, diz que na noite que ele foi traído, lá naquele momento crucial da vida de Jesus, ele falou assim: olha, chegou seus discípulos e falou o lugar onde ele gostaria que ele se reunisse para aquele momento dessa comunhão, do partir do pão, enfim, tudo aquilo que estava por vir. Então Jesus mostra aos seus discípulos e diz para que eles pudessem ir preparar. E aí, depois que estava tudo preparado, Jesus reuniu junto com os seus discípulos e deu a instrução para tudo aquilo que eles tinham que fazer. E assim Jesus, ele compartilhou com os discípulos aquele momento tão maravilhoso e importante que ele deixou para nós. E um fato muito interessante que ele diz o seguinte: todo aquele que não comer e beber do meu sangue não está apto para o meu reino, não é digno de mim. E todas as vezes comer deste pão, beber deste cálice, lembrar da minha morte até que ele venha. Sabe, queridos, é uma ordenança dada por Jesus, para que assim possamos proceder diante das virtudes do poder de Deus. Sabe, a gente olha dentro do contexto da palavra de Deus, e às vezes o texto que nós mais lemos, mais meditamos dentro disso aí, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? E nós olhamos e vemos que o próprio apóstolo Paulo, ao ver a igreja de Corinto, na situação que eles viviam, e estavam ali, aí Paulo, ele se posiciona para dar instruções com respeito a isso. Ele diz assim: isto eu também vos acredito que não vos dou, porque quando vos ajuntais, não para comer, senão para pior, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Havia muitas dissensões, muitos problemas, né? Tinha um grupo que era um grupo, de repente, que era mais rico, mais favorecido, e aí, de repente, um sentava de um lado, outro sentava do outro. Quem tinha muito comia muito, ou repartia com aqueles poucos que tinham muito, e aqueles que não tinham nada, de repente, saíam de lá até com fome, porque havia dissensões no meio deles. Ele falou assim: isso aí não é louvável no coração de Deus.
Mas graças a Deus que não é assim que funciona em nosso meio. Quando olhamos para isso e vemos no compartilhar do pão e do cálice na vida da nossa igreja, né? Um espera pelo outro, e todos nós participamos deste algo que não traz ou não tira de nós o nosso pecado, mas ele é aquele que alimenta a nossa esperança sempre no Senhor Jesus. E aí ele diz assim: todo aquele que come e bebe este cálice, lembrar de mim até que eu venha. Você precisa de tomar uma decisão na sua vida. Não fazemos aqui acepção de pessoas, mas entender a doutrina da palavra de Deus, quando nós assim nos expomos diante do Senhor, para que nós possamos participar da ceia do Senhor, é necessário ter um comprometimento maior com o Senhor. Eu, como pastor, não estou aqui para julgar ninguém, e ninguém que está sentado ao seu lado está aqui para julgar a sua pessoa, mas muito pelo contrário, está aqui para te dar a esperança também, para no futuro bem próximo estar compartilhando conosco deste momento também, ou participando conosco deste momento. E aí o apóstolo Paulo, ao dizer isso, ele fala assim: examina-se o homem a si mesmo. Você tem examinado a sua vida? Você está pronto para participar conosco neste momento? Você que é membro de uma igreja que está de acordo com a doutrina que nós da Igreja Batista também assim preservamos e cultuamos? Você que um dia entendeu e assim também foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também, até mesmo pelo batismo real, não desmerecendo ninguém, que não é o batismo que salva, mas é a nossa confissão dos nossos pecados. Amém, queridos? Então, mas você que foi batizado e entende a doutrina na qual a palavra de Deus diz que Jesus, naquela noite que ele foi batizado, ele entrou em um rio chamado Jordão, e ali foi por mergulho que ele foi batizado, né? Já pensou se Jesus entrasse lá naquele grande rio Jordão, com muita água, e ali simplesmente ele fosse aspergido sobre a sua cabeça alguns pingos de água? Mas não, ele foi submerso ali para mostrar para nós, dar o exemplo daquilo que é o verdadeiro batismo. Então, queridos, que no tempo propício você também possa se sentar na nossa mesa e participar conosco do fruto da vide, que é o suco de uva que nós assim participamos, e do pão, que simboliza o corpo de Jesus que foi pendurado na cruz do Calvário por nós. Quero convidar os nossos diáconos para que estejam aqui à frente, por gentileza. Venham, é importante que vocês venham para nós participarmos deste momento e levar também aos outros que estejam a participar deste momento, porque é interessante que participemos deste momento da comunhão que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos assim viver certamente em comunhão com Deus e uns com os outros, para que este sangue precioso que foi derramado por nós faça valer em nós. Hoje eu vou fazer assim: as mulheres vão passar com o cálice e os homens vão passar com o pão, tá bom, queridos? Sendo assim, queridos, você que vai participar neste momento, por gentileza, se coloque de pé, para que você possa receber os dois elementos: o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o cálice, que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Então, queridos, sendo assim, vamos dar liberdade para que os irmãos possam passar, e vocês podem receber os dois elementos e aguardar um momento para que nós possamos orar, agradecidos a Deus.
receber o pão e o cálice, por gentileza, pode se manifestar? Não, né? A palavra de Deus diz assim, no versículo 24: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos dar graças ao Senhor pelo pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi pendurado por nós lá na cruz do Calvário. E em gratidão é que nós estamos para participar deste momento, lembrando do sacrifício de Jesus por nós. Irmã Fabiana, dê graças ao Senhor pelo pão que simboliza o corpo de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Comamos todos em memória de Jesus. A palavra de Deus no versículo 25, assim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Eu quero convidar o irmão Ivan para que venha aqui à frente, irmão, por gentileza, para que ele possa fazer sua oração. Eu quero dizer para os irmãos e apresentar para os irmãos, como eu falei, o irmão Ivan agora é o nosso seminarista, tá? Amém, queridos? Amém. Ele é o nosso seminarista. Está trabalhando, Deus está trabalhando cada dia mais, né? Passando pelo curso. Daqui a pouco ele vai ser nosso futuro pastor também, né? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, meu Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário pelos meus pecados. Obrigado, Jesus. Onde o Senhor fez menção, meu Senhor, naquela cruz por mim, por isso eu estou aqui nesta noite. Amém. Sou grato, meu Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Não sendo merecedor, o Senhor nos amou, Pai. E nós estamos aqui nesta noite. Muito obrigado pela paz, pela alegria. Muito obrigado, meu Senhor, pela família Batista, que, meu Senhor, é na cidade de Deus. Continue com as tuas mãos estendidas a cada um neste momento, meu Senhor, que compõe esta família, a cada membro, a cada congregado, a cada visitante. Toma cada um nas tuas mãos, meu Senhor. E nesta noite, Pai, que a tua misericórdia possa ser estendida aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos parentes nesta noite, meu Senhor. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos por esta alegria, este privilégio, meu Senhor, de estar na tua casa nesta noite. Que essa chama possa arder continuamente sobre as nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Nesse mesmo sentido, depois de ter dado graças, nós vamos tomar do cálice, que simboliza ou que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Como nós dizemos para os nossos amigos, aqueles irmãos que ainda já têm tomado a decisão, estão na caminhada, não se constrange, em nome de Jesus. Logo, logo também você vai ser participante conosco deste momento, porque os nossos corações anseiam por isso também, em nome de Jesus. Portanto, tomamos todos em memória de Jesus. Irmãos. Podeis acertar aqueles ministérios de louvor, vamos dar mais uma canção. Enquanto eles estão vindo se preparando, aqui tem uma carta convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ataleia, convidando a igreja para que possa participar do Congresso Unificado de Jovens em 2025, a ser realizado dia 13 e 14 de setembro, né? De 2025 às 19 horas. Tema: respondeu-lhe, pois, Simão e Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, queridos, é no próximo sábado e domingo que será este evento ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério da Ataleia, tá, queridos?
Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente na vida e nos irmãos e na igreja aqui reunida em toda parte, espalhada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana para todos, e aqueles que vão até o Protone no próximo sábado, a partir das 8h30, nós temos que estar lá para o café da manhã, para organizar tudo, tá? Então nós vamos ver o negócio de quem vai e como nós vamos nos locomover para ir até lá, então, Protone nessa semana aí, tá? Mas até quarta-feira você vê o seu